continuidade à nossa leitura comentada do livro Ação, Tempo e Conhecimento, dessa vez a parte 2 do capítulo 1, abrangendo a partir da página 47, que é onde eu parei no tópico Outros defeitos dos sistemas intervencionistas. Sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é para dar continuidade à minha série da leitura comentada do Ação, Tempo e Conhecimento. Esse é um especial que eu estou fazendo aqui para o canal, que está diretamente linkado com uma outra leitura comentada que eu fiz, que é a leitura comentada do livro dos proto-austríacos a Menger. Então, se esse é seu primeiro vídeo no canal, primeiro, obrigado por chegar aqui no canal, peço para que você se inscreva, mas eu recomendo fortemente que você assista toda a playlist do Ação, Tempo e dos proto-austríacos a Menger primeiro, para depois voltar aqui para essa leitura comentada. Esse vai ser o terceiro vídeo desse livro, mas porém tem vários vídeos do outro livro, que é basicamente uma forma de te ensinar economia. Qual que é o objetivo dessa série? Eu quero fazer aulas de economia baseada nesse livro para poder ensinar você economia. Só que para isso você precisa entender de onde veio as ideias da escola austríaca de economia. Para isso entra dos proto-austríacos a Menger, que é a leitura comentada que eu fiz antes desse aqui. Então vai lá, aqui na descrição tem a playlist, segue lá e pega essa leitura comentada para poder acompanhar. Se é o caso que você já acompanhou essa leitura comentada e é seu primeiro vídeo nessa leitura comentada aqui, do Ação, Tempo e Conhecimento, aqui na descrição também tem a playlist com a leitura completa desse livro, até o ponto que está. Sempre vou deixar o link da playlist e o link da outra playlist na descrição. Assim como também, por padrão, eu vou deixar todos os vídeos da leitura comentada desse livro e também para download, compra, enfim, tudo que eu deixo padrão em toda leitura comentada. Outra coisa também, esse livro, ele tem um pequeno probleminha metodológico, tá? Que é uma questão de fazer uma fusão entre as ideias do Mises e do Hayek. Tem um artigo muito bom, é do Joseph Salerno, se eu não me engano, talvez eu tenha citado o nome do autor errado, enfim. Mas aqui na descrição também, por padrão, a partir desse ponto eu vou deixar, quando tiver esse ponto do pouquinho da confusão que o professor faz, de juntar a metodologia dos dois, vai deixar aí na descrição, porque de certa forma é uma coisa que é meio que uma jabuticaba brasileira, que só acontece por aqui, então é importante pontuar isso. Quando tiver, vou apontar essa questão, e de novo, é uma crítica respeitosa, o objetivo não é atacar a pessoa do professor Biratan Jorge Orwell, o qual eu tenho um profundo respeito, e também sei que ele viu alguma das partes do vídeo, então, professor, é uma crítica apenas metodológica, jamais a pessoa. Ideias, somente ideias, beleza? Sem mais delongas, vamos retomar a leitura aqui. Continuando o tópico como eu mencionei, né? Outros defeitos dos sistemas intervencionistas. O professor segue discutindo a questão do intervencionismo, seus defeitos e suas falhas, né? Vamos retomar aqui. A atitude arrogante da pretensão do conhecimento que caracteriza todos os sistemas intervencionistas, desde o socialismo radical até as suas formas mais brandas, como a social-democracia, e que leva ao que Hayek denominava de construtivismo e engenharia social, a par de constituir-se de um grave erro intelectual, produz uma série de problemas que, inevitavelmente, determina seu fracasso. Listaremos em seguida, só virando a página aqui, alguns desses defeitos intrínsecos e inerentes a essa concepção coletivista da sociedade. O primeiro deles já foi comentado. Trata-se da impossibilidade desses sistemas de promoverem a coordenação e da consequente desorganização da sociedade que esse fato produz, levando a que muitos dos agentes sejam levados a atuar de maneira contraditória, o que se traduz em uma indisciplina comportamental generalizada, com a ocorrência de erros que não são vistos como tal, exatamente pela inexistência de coordenação. Aqui, no caso, essa coordenação, ela não é uma coordenação planejada, pelo contrário. Por mais bizarro que seja, é uma coordenação não planejada. Pô, mas como é que uma coisa pode ser coordenada se ela não é planejada? O mercado é assim. Ele parece, para quem está olhando de fora, uma grande bagunça. E o planejador central, ele olha para o mercado e fala, meu Deus do céu, mas que zona, precisa fazer uma intervenção nisso aqui. E aí quando ele faz a intervenção para deixar na ordem que ele quer, o que acaba acontecendo é basicamente o mercado fica bagunçado. E aí você tem realmente uma bagunça que não é uma bagunça positiva, de certa forma. Alguém pode olhar e falar, pô, mas esse padeiro aqui está produzindo pão e está vendendo muito caro, vou interferir para poder ajudar no preço.
Aí o cara interfere lá no preço do trigo. Aí o trigo dá problema porque agora o fornecedor do trigo tem que vender mais barato. Aí dá problema porque ele não consegue mais comprar semente. Ah, então vamos baixar o preço da semente. Pô, mas aí o problema é fertilizante, baixa o preço do fertilizante. E com isso, se o cara for intervindo em cada preço da cadeia, para poder deixar o mercado na ordem que ele quer, ele basicamente estatiza o mercado inteiro e acaba com tudo, né? É um paradoxo, mas é como o mercado funciona. Vamos lá. O resultado é uma frustração também generalizada dos planos individuais. Essa situação costuma servir como pretexto aos planejadores para intensificarem as intervenções na vida social e econômica, o que, evidentemente, só faz com que o problema se agrave. Os efeitos obtidos, na maioria das vezes, acabam sendo exatamente opostos ao que os planejadores idealizam. Um exemplo evidente dessas situações são os controles de preços, com que o estabelecimento de preços máximos e preços mínimos, em que os resultados, invariavelmente, são, no primeiro caso, pressões altistas e, no segundo caso, pressões de baixa nos preços controlados, como eu coloquei mais ou menos ali no exemplo que eu dei rapidamente. O segundo é a inibição no processo de criação de conhecimento, provocada pelo desincentivo à geração de informações e à descoberta sobre os desejos efetivos dos consumidores, que se reflete na baixa qualidade dos bens e serviços produzidos pelo sistema econômico e na escassez. O que isso quer dizer? Quando o governo intervém, ele gera um desincentivo para que novo conhecimento seja gerado. Como assim? Se o governo intervém e ele dá, por exemplo, uma intervenção que, em última análise, barra a entrada de novos players no mercado, novos entrantes no mercado. Alguém que poderia ter uma ideia muito boa, muito disruptiva, assim, para poder fazer um bem qualquer, seja qual for, digamos que seja, por exemplo, carro. Alguém inventou um novo jeito de fazer carro, maluco, mas o cara conseguiu e ele, talvez, sei lá, ele consiga fazer carro que custa hoje 100 mil reais, custar 70, vai ficar mais eficiente. Só que aí esse cara, ele começa a ver como é que, vou entrar no mercado de carro. Ah, tem essa regulação aqui do governo, tem esse monopólio do aço aqui, essa lei aqui me impede. Ah, tem lei de patente, lei de regulação, e aí eu não posso fazer porque eu não posso copiar esse design aqui porque está patenteado. E o cara simplesmente desiste. Então isso gera uma piora no conhecimento, porque no primeiro momento ele criaria uma disruptividade no mercado, então ele pegaria uma boa fatia do mercado para si, mas ao mesmo tempo, com o passar do tempo, as pessoas, os empresários fariam um processo que é chamado de benchmarking, que é quando uma empresa ela aprende com um processo criativo de outra e absorve parte daquele processo do cara e todo mundo se beneficia, porque todo mundo fica mais eficiente, mais carros passam a ser vendidos, portanto a lucratividade da indústria aumenta, já que ela ganha vendendo mais por mais barato. Há uma pressão deflacionária no valor do veículo, já que as pessoas vão, nesse exemplo, vão comprar mais veículos porque está mais barato, e todo mundo se beneficia com isso. Não tem alguém que sai perdendo com isso, mas não acontece por causa das intervenções do governo. Então esse é um exemplo de como o governo intervir gera uma piora no nível de conhecimento geral. Mas vamos lá, seguindo aqui. E a questão da escassez também vale aqui um parágrafo, tá? Basicamente assim, você acaba tendo menos de um bem quando o governo intervém naquilo, né? Isso fica claro, porque nesse exemplo dos carros, por exemplo, não é que vai ter uma escassez de carro, mas vão ter menos carros do que haveriam se tivesse tudo seguido normal, sem o governo meter a pata dele onde ele não é chamado. Mas enfim, vamos lá. Na verdade, muitas vezes esse estado de escassez nem pode ser percebido, porque sua percepção precisaria ser sentida pela ação empresarial. Mas esta ou é impedida de existir ou é fortemente influenciada pelo excesso de regras com caráter de comandos que emanam do órgão central. Tá vendo? É isso aqui que eu coloquei, que conecta. Você tem o exemplo de a gente não percebe nem que tem escassez de carro porque a gente não sabe como é que é ter muito carro. Porque não tem muito carro porque o governo interviu. É um ciclo, entendeu? Terceiro, os sistemas intervencionistas são um convite à realização de maus investimentos e ao desemprego de fatores de produção, porque introduzem artificialmente no horizonte uma nuvem imensa de falta de informações e de distorções, que prejudica irremediavelmente a visão dentro dos mercados. Com efeito, o desemprego é um dos efeitos mais típicos da coerção institucional que impede o livre desempenho da ação humana e, portanto, da função empresarial. Voltando lá para o exemplo lá dos carros lá que eu dei, para ficar mais fácil conectando com o exemplo. O que isso quer dizer? Essa nuvem de informação que o professor coloca no longo prazo é tipo assim,
todo mundo vai acabar produzindo errado, entre aspas, porque o novo certo, que seria produzir daquele jeito lá do nosso inventor utópico que baixou o custo em 30%, o preço em 30%, vou pegar um exemplo, ele não consegue ensinar esse novo para a indústria porque está tudo barrado. E aí é o que o professor coloca. O desemprego é um dos efeitos mais típicos da coerção institucional. Pô, se você consegue diminuir o preço da venda de veículos em 30% e você aumenta a quantidade de venda de veículos, eis o que vai acontecer. Vamos pegar essa cadeia de produção aqui. Galera que produz borracha para poder colocar no pneu do carro, os fios elétricos, todos os componentes do carro, você está mandando uma grande mensagem através do processo de coordenação de mercado, dizendo, gente, produzam mais disso, precisamos de mais disso, esses materiais são mais necessários, produzam mais. Então a indústria toda envolvida na produção de carros, ou seja, galera que faz fiação de cobre, pessoal que faz ar-condicionado para veículo, se for um veículo com manivela lá, né, faz a manivela, ou então o circuito elétrico para poder produzir o vidro do carro, o próprio vidro do carro, toda a parte de sei lá, o bagulho do cinto de segurança, que acho que é um tecido, né, se eu não me engano, enfim, todos os componentes. Imagina um carro na sua cabeça e tudo que é dentro do carro está sendo mais produzido, está sendo mais demandado. Por quê? Estão produzindo mais carros. Então, todo mundo naquela indústria que circula, aquela indústria, seja aço, matéria-prima, tudo que é matéria-prima para produzir o carro, vão ter mais investimento. Então, algum cara que tem dinheiro, algum capitalista, fala, puta, disruptaram o mercado de carro, agora é possível produzir mais carro. Pô, eu vou colocar meu dinheiro nisso, sei lá, de repente um coloca numa siderúrgica para poder produzir mais aço para colocar para carro, o outro coloca numa empresa de vidro, que produz vidro, para poder colocar vidro no carro, né? Porque todo carro precisa de vidro. O outro, sei lá, eu vou me especializar, colocar meu dinheiro numa empresa de tecido, para poder fazer o tecido dos bancos, ou até do cinto de segurança, por exemplo. Sei lá, agora estão usando mais couro, por exemplo, uma indústria de couro. O outro cara com dinheiro fala, pô, não, eu vou investir numa empresa de borracha para fazer pneu para carro. Cara, todo mundo começa a investir nisso. E essas empresas recebendo uma injeção de capital, elas vão fazer duas coisas. Ou elas vão tentar melhorar o seu processo interno, ou elas podem expandir a sua fábrica. Por exemplo, tem uma fábrica de borracha de carro, digamos, que faz toda a parte de borracha para produzir pneu. E a fábrica de pneu em si. Digamos, tem a fábrica de borracha e a fábrica de pneu. São duas fábricas separadas. Pô, agora tem mais demanda. De repente a fábrica de borracha abre uma segunda fábrica. A fábrica de pneu fala, pô, tem mais demanda, vamos abrir uma segunda. E aí, trabalho para todo mundo, entendeu? É uma forma que o governo desemprega as pessoas, entendeu? É que as pessoas infelizmente não entendem economia. Eis eu aqui ensinando economia para vocês. E aí você vai entender isso. Quando alguém estiver defendendo, não, mas que o governo tem que ter visto. Vai lá e explica para ele, entendeu? Se você não entendeu a explicação, não tem problema. Manda aqui na descrição, eu ajudo e explico de novo. O importante é você sair daqui entendendo para poder refutar seu amigo socialista. Mas vamos lá. Seguindo aqui. O remédio adotado historicamente pelos governos socialistas é o de mascarar ou simplesmente esconder as estatísticas sobre o emprego. Isso aqui é muito louco com o Lula escondendo as estatísticas de desemprego ou tipo manipulando, enfim. Na semana que eu gravei isso aqui, o presidente do Brasil era o Lula e ele estava meio que fazendo isso aí, de certa forma. Chutando os números para baixo aí do desemprego, mas na verdade está mais alto, né? Enfim. Políticos mentindo, nada de novo. Isso aqui pode ser, eu tô gravando esse vídeo em 2024, pode ver isso aqui em 2050 que políticos ainda vão estar mentindo. E se eles ainda existirem? Espero que até 2050 a gente acabe com o Estado, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Vamos chegar num capistão até 2050? Acho que é raro, né? Acho que é difícil, mas não impossível. 26 anos aí para acabar com o Estado. Mas vamos lá. Um quarto efeito perverso do intervencionismo é que ele tende a produzir mais corrupção do que os sistemas em que as liberdades individuais prevalecem, e esse vício se manifesta tanto por parte dos que ocupam o poder quanto pelo lado dos demais agentes, por uma razão muito simples. Sistemas centralizados tendem a concentrar poder e criar uma série de dificuldades para as ações empresariais, o que, em razão das fraquezas humanas, estimula a venda de facilidades. Bom, quer um exemplo de um sistema que era concentrado? A política de grandes campeãs nacionais lá do PT, lá, que tinha as construtoras. A gente sabe no que isso deu, né? Basicamente era um gigantesco esquema de corrupção na qual as empresas de construção faziam um cartel. É uma dúvida honesta aqui. Ainda pode falar disso ou o Careca pode me prender por fake news? Mas enfim, dane-se o Careca, vamos continuar falando. Pra quem não sabe, o Careca é o ditador do Brasil no momento da gravação desse vídeo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tá? Ele é o ditador do Brasil nesse momento.
E ele não gosta que fala um monte de coisa, tá? E a coisa que eu vou falar que ele não gosta, mas eu vou falar mesmo assim porque é uma ditadura e a gente precisa enfrentar a ditadura. O que aconteceu no Brasil? Você tinha um grande esquema de corrupção na quais empreiteiras e basicamente construtoras, elas pagavam o governo Dilma na época, para poder ter vantagens e ganhar contratos. E aí o Lula recebeu grana disso, recebeu um apartamento, foi preso por causa disso, saiu da cadeia com os amigos supremos, inclusive o Alexandre de Moraes, e da cadeia foi direto para a presidência numa aliança em 2022 na eleição do Brasil, que foi uma aliança inédita, uma coligação entre o PT, o STF e o TSE. Então é tipo o PT, o partido do presidente, o STF, que é a Suprema Corte, e o TSE, que é o Tribunal Eleitoral, numa coligação inédita na história do Brasil. Então isso aqui é um belo exemplo de como políticos e agentes corruptos do mercado cooptam políticos para poder gerar benefício para si. Para quem é brasileiro, cara, esquema de corrupção com empresas privada não é nada de novo. É só, mais uma. A gente olha e fala, qual que é a novidade? Conta outra. Enfim, mas vamos lá. Quando os potenciais empreendedores percebem que será mais fácil alcançar os seus fins se dedicarem o seu tempo a tentar influenciar nas decisões governamentais, acabam abandonando ou colocando em segundo plano exatamente a essência de sua função social, que é a de descobrir oportunidades de lucros por meio dos mercados e coordenar assim as atividades econômicas. Tá vendo o que eu falei? De que isso perverte a natureza do mercado? As pessoas produzem de uma maneira pior porque tem intervenção do governo. Voltando lá, por exemplo, do carro que eu dei. Isso aqui vai conectando ao raciocínio do livro aqui. Mas vamos lá. Isto corrompe o processo social espontâneo, substituindo por um nefando processo de luta pelo poder. Os agentes que não conseguem êxito em sua tentativa de influenciar as decisões dos planejadores, por sua vez, são tentados a despender uma parcela maior de sua atividade empresarial e de sua criatividade para tentar evitar os efeitos prejudiciais a eles impostos pelos comandos, em troca da concessão de vantagens, privilégios, propinas e outras formas de corrupção para os que têm controle das normas. Tá vendo? Professor brilhante aqui nessa parte, que é assim, em vez de você contratar mais gente, você acaba contratando um lobista em Brasília para poder fazer lobby para sua empresa. Em Brasília, aqui no caso, capital do Brasil, né? Ou em qualquer lugar que seja. Então, esse cara, em vez de você contratar novas pessoas, dedicar seus esforços para poder descobrir coisa nova, você está contratando gente para poder tentar conseguir você mesmo uma intervenção que te beneficie, ou tentar apaziguar alguma intervenção, enfim, fazer alguma coisa com os caras da política, ou simplesmente você tem todo um departamento jurídico que é tipo, a gente está cometendo algum crime ao tentar, sei lá, produzir, por exemplo, capinha de celular? Então tem todo um departamento jurídico, todo um dispêndio de dinheiro de maneira inútil, que não deveria ser alocado para lá, mas é alocado porque tem um monte de lei retardada. Mas vamos lá. Seguindo aqui. O socialismo, portanto, promove o desvio da função, promove desvios da função empresarial. Do ponto de vista dos membros do órgão central, ou seja, daqueles que ditam as regras de coerção, o intervencionismo os estimula também a exercer de maneira viciosa sua própria atividade empresarial e sua enviosidade, porque seu objetivo maior passa a ser o de manter-se no poder para assegurar seus privilégios. Fomenta, portanto, o surgimento e fortalecimento de grupos de interesses, privados e públicos, que sirvam de suporte à manutenção do poder de todas as benesses que ele proporciona. Não é por outra razão que os sistemas intervencionistas costumam usar e abusar da propaganda oficial, em que os donos do poder tentam passar mensagens fantasiosas de seus feitos para iludir a população e manter os atuais governantes no poder. O socialismo padece, por sua própria essência, de megalomania crônica e contém o germe da propensão à mentira. Isso aqui é tipo Lula inaugurando a obra do PAC, aquelas obras malucas, o trem-bala que ia ter no Brasil, né? Vai ter trem-bala pra Copa. Só não falaram que se vai ser na Copa de 2014 ou na próxima Copa que o Brasil sediar, sei lá, daqui 20 anos, né? Talvez daqui 20 anos tenha trem-bala no Brasil, é o que falaram, tá vendo? Ficou pronto pra Copa. A gente não falou que era pra de 2014, era pra 2050, sei lá, talvez. Mas enfim. Seguindo aqui. Em quinto lugar, o intervencionismo tende a estimular reações por parte dos agentes no sentido de desobedecerem aos comandos e ordens exarados pelo órgão central, que se manifestam em ações à margem da legalidade, ou da pretensa legalidade imposta pelos comandos. Isso significa que ele estimula o surgimento da economia informal, especialmente naqueles setores da economia em que a coerção, sob a forma de regulamentações, é mais forte. Essa reação existe tanto nas sociedades socialistas, como naquelas que optam por um sistema mais brando de intervencionismo ou sociais-democracias.
com uma ressalva de que nas últimas a corrupção e a economia informal tendem a se desenvolver mais depressa exatamente nos setores em que o intervencionismo estatal é mais forte. O que isso quer dizer? Isso aqui é basicamente, por exemplo, um exemplo disso prático. Agora não está mais acontecendo tanto, né? Porque o Milei foi eleito presidente na Argentina e ele estava dando uma arrumada na casa lá. Mas quando era a era do Macron, dos malucos peronistas lá da Argentina, isso era muito comum no mercado de câmbio argentino. Você tinha ali o câmbio oficial argentino, por exemplo. Digamos que $1 valia 1.000 pesos argentino, mas ninguém sabia, todo mundo sabia lá, os argentinos, que aquele preço era completamente fantasioso, que na verdade $1 valia 10.000 pesos argentino, por exemplo. Então todo mundo passava $1 por 10.000 pesos, e não por 1.000, porque se você trocasse pelos órgãos oficiais do governo, você está sendo burro, você está perdendo dinheiro, então ninguém trocava, era só simplesmente pelo mercado informal, e surgiu todo o mercado informal de peso, peso por dólar, que na prática substituiu o mercado formal de peso na Argentina, o que era muito surreal o que acontecia, que é ao ponto de que o mercado formal de peso na Argentina tinha menos volume de transação do que o mercado informal. Pra vocês terem uma noção do quão distópica chegou a ser a Argentina em algum momento, né? Agora o Milei tá arrumando a casa lá, vai dar uma arrumadinha lá, e talvez fique um pouco melhor, né? Mas é um exemplo aqui para vocês entenderem. Sexto, por indução simples, percebe-se que o intervencionismo impõe diversos obstáculos à criatividade dos indivíduos e, como esta é um fator importantíssimo para o desenvolvimento da economia e da sociedade, provoca atraso econômico, político, cultural e tecnológico. Ao bloquear a criatividade humana, emperra o avanço em todos os setores da vida social. Por fim, e para não nos estendermos em demasia, há outro efeito corrosivo do socialismo e do intervencionismo. Trata-se de um sistema que se constitui em uma verdadeira aberração moral. Não só moral aqui, vou fazer uma pequena discordância do professor, mas principalmente ética. Moral, beleza, concordo, mas ética também. Perverte os conceitos de lei e de justiça ao instituir hábitos e concessões viciosos e agride os mais elementares direitos inerentes à pessoa humana, a começar pelas liberdades individuais, como veremos no item seguinte. Além disso, por ser fundamentado no conceito de luta de classes, o socialismo é extremamente desagregador. É característico de seu ethos lançar padrões contra empregados, pobres contra ricos, brancos contra negros, mulheres contra homens, heterossexuais contra homossexuais. Por quê? Para que possa encontrar eco entre as massas de Ortega e Gasset e mergulhar todos na segunda realidade de Wegelin. É preciso desagregar, fomentar o ódio, lançar irmãos contra irmãos, porque, sem esse vício moral, ele simplesmente não pode vicejar. Isso aqui é perfeita a citação do professor, que é basicamente o socialismo ele não consegue prosperar num ambiente de paz. Ele precisa necessariamente criar a guerra para poder vender a solução para o conflito. Mas sua imoralidade vai além. Ao estabelecer a igualdade de resultados, o socialismo desestimula a ética do trabalho, por razões óbvias. Se João, trabalhador, dedicado, bem preparado e com espírito de iniciativa, sabe de antemão que vai ganhar o mesmo que Inácio, preguiçoso, desleixado, sem estudo, que prefere viver às custas dos outros? Professor Ubiratã Jorge Olho, o senhor não escolheu esse nome Inácio à toa. Eu entendi a referência e eu amei. Obrigado, professor. Ele não escolheu esse nome à toa. Eu tenho certeza que ele não escolheu esse nome à toa. É evidente que João não se sentirá desestimulado a colocar em prática suas habilidades, limitando-se a fazer o essencial que lhe garantirá a renda estipulada pelo Estado. Para quem não sabe, tá, o segundo nome do Lula é Luiz Inácio, tá? Então, pegaram a referência? Você foi malaco, hein, professor? Gostei. Boa. Boa, professor Ubiratã Jorge Olho. Você vê isso aqui? Deixa um coraçãozinho aí no comentário aí. Deixa um comentário que eu deixo um coraçãozinho. Mas o senhor mandou bem, gostei da referência. Foi uma boa piada. Vamos lá. Como veremos no último capítulo desse livro, o socialismo não é compatível com uma ordem social que estimule a liberdade e a virtude dos indivíduos, nem em suas formas mais pesadas, nem nas mais brandas. Bom, vamos lá. Hayek e os dois casos polares de organização social, política e econômica. Vamos ver esse tópico aqui. É o próximo tópico já, tá? Hayek observou que, para compreender o funcionamento da sociedade, devemos tentar definir a natureza geral e o grau de nossa ignorância ou imperfeição de conhecimento. Em muitos de seus trabalhos, o grande pensador austríaco criticou severamente a crença bastante generalizada, porém equivocada, no construtivismo, isto é, em que as instituições sociais e a própria civilização, uma vez que foram criadas pelo homem, podem ser alteradas por ele ao seu arbítrio, de modo a satisfazer seus desejos, vontades e aspirações. À primeira vista, a crença construtivista parece correta.
Quantos milhões de pessoas não nasceram, viveram e morreram acreditando plenamente na ideia de que o objetivo de se construir uma sociedade melhor pode ser alcançado mediante um planejamento que substitua as normas, instituições e valores existentes por outros previamente calculados? De fato, as aparências sugerem que, se as instituições, normas e valores foram criados pelo homem, por que não poderiam ser alterados para melhor por ele? No entanto, essa opinião, por estar baseada em um grande equívoco quanto às reais características da vida em sociedade e das instituições, não tem fundamento e equivale a defender a construção de castelos de areia. Isso aqui é um exemplo bastante interessante. É um tweet meio famoso aí que roda de vez em quando aí na internet, que é de uma mina que ela fala: ah, mas a gente humano aqui, né, inventou esse negócio de inflação, por que a gente não pode desinventar? A gente inventou que imprimir moeda gera inflação, é só a gente desinventar. Ela fala como se, tipo... Primeiro, é um profundo desconhecimento das leis da economia, né, obviamente, porque ela trata como se, tipo assim, não, é só desinventar isso aí porque foi uma criação humana, então não tem problema. E não, as leis de mercado, elas não são uma criação humana, elas são uma descoberta humana, é diferente. É que nem você tuitar assim, falando, gente, esse negócio de lei da gravidade foi a gente que inventou, é só desinventar que a gente sai voando. Não é assim que funciona. As leis da economia, elas são como as leis da física, você não consegue burlar elas de certa forma, né? Ignorar elas, agir como se elas não existissem, né, no caso. É bem difícil, você não consegue tipo assim falar, ah não, eu vou pular de um prédio e eu vou voar. Não, amigo, você vai cair no chão, não faça isso, não seja idiota. Assim como você não consegue imprimir moeda sem não gerar inflação, é um problema. Mas vamos lá, seguindo aqui. O ponto central para a compreensão do enfoque hayekiano é a ideia de que a transformação, ao longo dos séculos, das sociedades tribais primitivas às sociedades complexas modernas, foi um processo que se verificou de forma espontânea, isto é, que, embora seja uma consequência da ação humana, não foi produzido pela vontade humana expressamente concebida. Em outras palavras, as sociedades não foram planejadas pelo homem, foram simplesmente evolvendo ao longo do tempo, desde as primeiras tribos até as formas mais modernas de vida social. Não foram, portanto, fruto exclusivo da razão, mas resultado de um processo de mutações permanentes, um processo evolutivo, que se pode dizer darwiniano, mas cuja consideração em teoria social antecedeu o evolucionismo biológico de Darwin. Isso aqui é perfeito do professor colocar esse ponto, porque o que isso quer dizer? A forma como os seres humanos foram interagindo entre si, melhorando as interações, ela foi de fato evoluindo. O mercado, a descoberta do mercado, do livre mercado, vamos dizer assim, ele é uma grande descoberta humana, no sentido de que a gente chegou nessa conclusão e percebeu que é melhor você se especializar no que você faz bem, e com isso você troca com outras pessoas o que você não faz bem. Por exemplo, se eu sou muito bom em produzir arroz, eu não vou tentar produzir arroz e feijão. É melhor eu produzir arroz, vender para a pessoa que precisa de arroz, pegar o dinheiro e comprar feijão da pessoa que é boa em fazer feijão. E assim todo mundo consegue trocar, entendeu? Digamos, você tem uma sociedade que tem arroz, feijão e carne. Um cara produz arroz, o outro cara produz carne, o outro cara produz feijão. Em vez de eu tentar produzir arroz, feijão e carne, é melhor eu produzir o que eu sou bom, no caso o arroz, por exemplo, e eu comprar feijão e carne das outras pessoas. A mesma coisa vale para as outras pessoas. Em vez dela a pessoa que produz feijão tentar produzir arroz e carne também, não, ela produz só o feijão e vende para os outros dois e fica de boa. E todo mundo no final do dia vai comer arroz, feijão e carne. É assim que a sociedade funciona. Só que isso foi um processo para a humanidade descobrir que era melhor, porque durante muito tempo a humanidade sai na porrada. Toda vez que um humano via outro humano, sai na porrada. Por causa de disputa de recursos. Então não foi perfeito, lógico. Não estou defendendo que, meu Deus, todo mundo um dia decidiu se abraçar, comemorar, ficar feliz. Não, foi complicado. A humanidade quase foi extinta várias vezes por causa de não entender esses princípios. A Revolução Agrícola, né, que foi a revolução mais importante, eu acredito até que ela tenha sido tão importante quanto, embora não tão valorizada quanto a Revolução Industrial, foi muito importante, porque foi o que proporcionou à humanidade a passar a descobrir esse processo de mercado, de que, cara, eu sou muito bom em plantar trigo, então eu vou plantar trigo. O outro cara é muito bom em plantar batata, ele planta batata, a gente transaciona em moeda aqui, eu compro batata dele, ele compra trigo de mim, todo mundo tem trigo e batata, entendeu? Eu posso pegar uma parte da minha produção pra mim também, né, evidentemente. Mas, enfim, vamos lá, seguindo aqui. O conceito de evolução social é de importância fundamental para que se compreenda a ideia de ordem espontânea. Esse é um dos grandes conceitos do Hayek, tá? Isso aqui é muito interessante. Vamos colocar aqui o que o professor tem a dizer. Hayek aponta duas fontes de confusão a respeito do evolucionismo. A primeira é que não é correto que o evolucionismo em ciências sociais
seja uma extensão do evolucionismo biológico darwiniano. Na verdade, o que ocorreu foi o oposto. Charles Darwin foi quem aplicou à biologia o conceito de evolução, anteriormente usado no estudo das sociedades humanas e suas instituições pelos filósofos morais do século XVIII, especialmente que estudaram as leis e a linguagem sob o ponto de vista histórico, que foram, a rigor, darwinianos antes de Darwin. Então, o Darwin pegou inspiração das ciências humanas para chegar a aplicar nas ciências biológicas, tá? Isso aqui é um fato. Essa precedência do evolucionismo social sobre o biológico não tem qualquer conotação com o chamado darwinismo social, que foi uma tentativa fracassada, ocorrida já no século XIX, no sentido oposto, isto é, de levar o evolucionismo biológico para as ciências sociais. Então, separando essa confusão aí. Seu fracasso deveu-se a terem seus teóricos desprezado o fato de que existem diferenças entre os processos de seleção que ocorrem na transmissão cultural e que levam à formação e mutação das instituições sociais e os processos de seleção que se realizam pelas transformações das características biológicas e que se transmitem hereditariamente. Ao ignorar essas diferenças, o darwinismo social enfatizou o processo de seleção de caráter biológico para tentar explicar a evolução social, o que, evidentemente, resultou em fracasso. Seguindo aqui. A segunda fonte de confusão que envolve o evolucionismo, principalmente a teoria da evolução social, é a crença errada de que esta teoria consiste de leis de evolução. Na verdade, não se pode falar em leis, no sentido que usualmente se entende, isso é, de que sequências ou fases definidas, pelas quais deveriam passar os processos de evolução das instituições sociais, que permitiriam, caso fossem identificados, estabelecer modelos de previsão das trajetórias futuras dos fenômenos sociais. É importante compreender que essa crença erra ao identificar a seleção biológica com as mutações sociais espontâneas, fruto da ação do homem, mas não de sua vontade. Ela fundamenta as concepções historicistas, bem como as abordagens holísticas de Comte, Hegel e Marx, cujo resultado é o chamado determinismo histórico, que nada mais é do que a atitude mística de se acreditar que a evolução das sociedades deve seguir um curso pré-determinado. Isso aqui é muito presente no marxismo, tá? Que o marxismo defende que a humanidade veio de um estado tribal, aí ela evoluiu para um estado feudal, que é melhor do que o estado tribal. Então o próximo passo da evolução da sociedade feudal é a sociedade capitalista, que é melhor do que a sociedade feudal, mas ainda é imperfeita. Então, portanto, quando a humanidade superar os vícios e contradições do capitalismo, ela vai ascender ao comunismo e aí vai ser tudo perfeito. É um evolucionismo social. Eles dão uma ideia como se fosse um RPG, sabe? A sociedade vai subindo de nível e ela vai melhorando e ficando melhor do que no nível anterior. Um RPG, pra quem não sabe, um role-play game, seu personagem ele vai ganhando experiência com batalhas, ele vai ficando mais forte. Então, quando ele está no nível 1, ele é nível 1. Quando ele está no nível 2, ele é mais forte que era no nível 1. Quando está no nível 3, é mais forte que era no nível 2. E assim, os marxistas basicamente pegaram esse conceito, aplicaram para a sociedade e acham que estão fazendo ciência, mas na verdade é só loucura e muita maconha e muita doideira que faz alguém acreditar nisso. Mas enfim, é caso de... Esse aí não é caso que Freud explica não, é caso de psiquiatria mesmo. Devemos entender a evolução social como um processo de tentativas e erros dos bilhões de seres humanos que compõem a sociedade, cuja imensa maioria não se conhecem uns aos outros, mas que, mediante uma série de ações voluntárias, porém não planejadas, de aproximações graduais sucessivas, evoluem ao longo do tempo, em um ambiente necessariamente marcado por um conhecimento humano que, como vimos na sessão anterior, além de escasso, encontra-se fragmentado e disperso, que faz necessariamente com que toda ação humana seja efetuada sob condições dinâmicas. O tempo não espera por nossas decisões e de incerteza. A insuficiência e a dispersão do conhecimento humano entre milhões de pessoas e a busca, que faz parte da própria condição humana, por parte de cada indivíduo, seus interesses particulares, em regime de liberdade, ausência de coerção, é que desencadeiam um processo espontâneo, que vai se desenrolando ao longo do tempo, de maneira essencialmente imprevisível, subordinado a regras e normas gerais. Portanto, a atitude de acreditar, com base na pretensão fatal de que o homem, ou os que ocupam o poder, possuem conhecimentos plenos e que, portanto, pode comandar o processo evolutivo, interferindo em sua espontaneidade em nome de um alegado determinismo histórico, o que leva sempre à supressão da liberdade de escolha e da função empresarial, apesar de não deixar de ser um exercício intelectual interessante, constitui-se no maior mal do século XX e, por incrível que pareça, ainda não foi eliminado nessa primeira parte do século XXI. E aqui esse livro é um pouquinho, 10 anos mais ou menos, na segunda década também, continua pleno. Então, para ver que a gente ainda não melhorou muito.
Vamos lá, dentro desse pano de fundo é que devemos examinar os dois casos polares de organização social, política e econômica analisados por Hayek em sua famosa trilogia Law, Legislation and Liberty, Lei, Legislação e Liberdade. No primeiro desses casos, temos a sociedade de homens livres, que se organizam de acordo com uma ordem geral e espontânea. E no segundo, as sociedades totalitárias, organizadas deliberadamente, com base no racionalismo construtivista. Mais uma vez, Hayek quem contribuiu para estabelecer de maneira clara as diferenças entre essas duas formas de organização social, encaixando cada uma delas em um aparato característico de regra de conduta. Abastecendo-se da cultura clássica da Grécia Antiga, Hayek denominou as duas formas de organização social de cosmos e taxis, e as duas espécies de normas de conduta de nomos e teses. Nomos refere-se às regras que regulam a conduta dos indivíduos, aplicáveis a um número desconhecido de situações futuras que existem para garantir os direitos individuais e a quais todos os indivíduos indistintamente devem subordinar-se. Em poucas palavras, a lei garantidora da liberdade, a autoridade da lei, que deve ser descoberta no sentido que suas fontes básicas são os usos, costumes e tradições. Já teses refere-se às regras derivadas do conceito positivo de lei, ou seja, a comandos e ordens aplicáveis de modo desigual sobre as pessoas e que nem sempre de modo prospectivo. Se nomos significa lei, a teses refere-se à legislação que, não tendo nascido para regular os usos e costumes consagrados, não foi e nem pode ser descoberta, mas sim inventada ou criada, geralmente para servir a propósitos deliberados, para atender a grupos específicos. Essa ideia do Hayek, tá, de nomos e teses, o nomos dele é basicamente como se ele estivesse tentando criar uma teoria ética, tá? Essa teoria ética, ela é a ética libertária. O Hayek não era um libertário, ele era um liberal. E os liberais erram por não ter uma teoria ética que ela seja livre de contradição. Porque ela é aplicada para quase todos os indivíduos, mas para alguns indivíduos não é aplicável. Então, nesse aspecto, o Hayek ele comete um erro, mas, de novo, o Hayek é um cara do tempo dele, é preciso entender. Ele estava tentando chegar nisso, e foi importante até para depois o Rothbard vir e olhar para isso e falar: o que você fez aqui, Hayek? Você errou nisso aqui, então vamos avançar o debate. Então, é importante, mas isso aqui é basicamente... muitos liberais hayekianos, eles usam Law, Legislation and Liberty como uma espécie de guia para uma organização social. Muitos minarquistas também usam, tá? Lógico, uma sociedade organizada no preceito dos liberais hayekianos, ela seria muito melhor do que o que a gente tem hoje. Mas uma sociedade libertária seria ainda superior, tá? Então, só colocando esses pontos aqui. E lembrando, o professor Biratan Jorge Ório é um hayekiano, tá? Então ele defende esse modelo de ordenamento social. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Essas regras não se impõem por sua autoridade intrínseca, pois não são justas, mas por sua coerção extrínseca, não sendo a autoridade da lei, são as leis das autoridades. No que se refere às duas formas de organização social, cosmos é aquela ordem espontânea, que é fruto de ação, mas não de desígnio deliberado do homem, que resulta em um permanente processo de seleção de natureza evolutiva, como o que analisamos anteriormente. Por outro lado, taxis são as organizações produzidas pela ação e concebidas pelo planejamento do homem, produto artificial do racionalismo construtivista. Então, o que ele quer dizer aqui? Basicamente, o cosmos seria uma espécie de livre mercado, tanto para trocar produtos como também de informação, de as pessoas descobrirem o que é melhor, o que gera mais valor, o que deixa as pessoas mais felizes, até você pode dizer nesse aspecto. E o táxis é tipo o governo enchendo o saco com regulação, coisas desse tipo, basicamente. Aquele planejamento social maluco, tipo, sei lá, dá um exemplo idiota aqui: todo restaurante tem que ter uma parede rosa. E o governo vai lá e fiscaliza a gente, aplica multa. Aí você fala: pô, mas por que tem que ter parede rosa? Não interessa, eu planejo a sociedade, eu quero que seja assim. Um exemplo besta, mas vocês entenderam. Vamos lá. Estamos agora preparados para reconhecer os dois casos polares de organização social, política e econômica. O primeiro, denominado de sociedades livres, ou sociedade de homens livres, tem o indivíduo como sujeito da liberdade e caracteriza-se pela combinação de cosmos com nomos. Daí resulta uma ordem liberal, caracterizada, entre outros atributos, pela economia de mercado, pela abertura, pelo sistema democrático representativo, e aqui já é um erro, porque a democracia ela leva ao totalitarismo, ela leva ao... que é o... seria a fusão do cosmo com o nomos, seria o que o professor defende, mas na verdade é a fusão da tesis com o nomos, basicamente. Da taxis com a tesis, seria.
pelo respeito aos direitos individuais sob o amparo do Estado de Direito, definido como autoridade da lei, nomos. Aí, aqui, de novo, já vem a contradição dos liberais, que é o Estado vai definir o que é lei, então, portanto, o Estado, na prática, decide o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ah, mas e se o Estado fizer alguma coisa que eu acho que o Estado não pode fazer? Bom, então você vai lá e recorre ao Estado para o Estado decidir se o que ele decidiu que ele pode fazer, ele não pode fazer. Spoiler, geralmente o Estado decide o que ele pode fazer e assim o Estado transcende os seus limites e expande as suas fronteiras. Isso é muito debatido na Anatomia do Estado. Eu vou deixar aqui também uma playlist da Anatomia do Estado, que eu fiz a leitura comentada também, como uma sugestão aqui para esse vídeo em específico, que eu acho que a leitura comentada da Anatomia do Estado complementa bastante esse ponto. Então, playlist aqui na descrição também. A ocorrência simultânea de cosmos e nomos é, em última instância, o que se deve esperar das instituições. O que se tem em vista é, de fato, o crescimento autossustentado. Ambas harmonizam-se naturalmente e complementam-se espontaneamente, liberando assim as energias necessárias para que as forças geradoras do crescimento econômico entrem em permanente operação. Isso aqui é verdade, mas isso não é estável, tá? Uma ordem social liberal, no sentido que o professor propõe aqui, ela não é estável porque o Estado ele vai transcender os seus poderes gradualmente ao longo do tempo. Um exemplo disso é basicamente o grande experimento do minarquistão que deu errado no mundo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele nasce como uma sociedade minarquista, uns 2 pés ali, quase no libertarianismo. Os Estados Unidos quase nasce como um ancapistão, basicamente. Ao longo das eras, o governo americano ele foi abusando dos poderes, foi tomando poderes para si, e até chegar na era progressiva, né, que é na era progressista, como é chamada, a era progressiva, na verdade, que é quando o Estado ele muda o entendimento da lei, que era acerca da Constituição, que era o governo não pode fazer o que a Constituição diz que ele não pode fazer, para o entendimento de que o governo pode fazer o que ele quiser, desde que a Constituição diga que ele não pode fazer. Então é por isso, por exemplo, que tem interpretações da Constituição americana que falam o governo não fará leis contra a porte de arma. Mas o governo, a Constituição, ela não fala sobre, por exemplo, qual calibre de arma. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma legislação proibindo o que eles chamam de assault rifles, que são as armas de assalto, M4, AK-47, armas desse tipo. Então, os FAUs, por exemplo, fuzis basicamente. Então o governo proíbe fuzil. Tem estado que proíbe fuzil e tem estado que proíbe arma de maneira geral. Porque a interpretação do governo ficou criativa. Então, isso aqui, na prática, o governo liberal que o professor defende aqui, ele contém as sementes da própria destruição, tá? Então é uma contradição da ordem social liberal. Mas enfim, vamos seguindo aqui. O segundo caso extremo de organização social, política e econômica resulta na combinação de táxis e teses. São as sociedades totalitárias, que é a sociedade que a gente vive hoje, semelhante à dos insetos gregários, como as formigas, abelhas e cupins. Quando se acredita que o Estado é que deve ser livre e não os cidadãos ou membros individuais, tudo o que se passa como se este se subordinasse a um comportamento altruísta, imposto pelas autoridades ou por uma programação genética. Todos por um, o Estado, e um por todos, novamente o Estado ou a colmeia. No caso dos insetos gregários, o altruísmo é natural, trata-se de algo transmitido biologicamente. A fatalidade desse altruísmo faz parte da natureza dos cupins, das formigas e das abelhas. Mas, evidentemente, impor pela força o altruísmo é violar a condição humana naquilo que ela tem de mais representativo. O livre-arbítrio, a busca de si mesmo, a liberdade de escolha pessoal, enfim, violar a própria dignidade da pessoa humana. A ocorrência conjunta de táxis e teses produz o totalitarismo. A substituição da lei pela legislação agride o Estado de Direito. A democracia, enquanto simples forma de governo, cede o seu lugar ao democratismo, que a vê como um fim. Os direitos das minorias são atingidos e o poder concentrado. A economia de mercado é substituída pela economia controlada pelo Estado, o sistema de preço é imobilizado e a geração de riqueza desestimulada. O indivíduo é substituído pelo Estado e este, usurpando daquele o papel de sujeito da liberdade, agride a condição humana, pois, ao pretender impor o altruísmo, busca desenfreada pela igualdade de resultados, pela força, nada mais faz do que forçar seres humanos a se comportarem como insetos. É o caminho mais seguro para a estagnação econômica, para a opressão e para a infelicidade individual e, paradoxalmente, a coletiva.
Então, o professor chama isso aqui de democratismo, mas na verdade isso aqui é a própria democracia, tá? A democracia em si, ela leva a isso, tanto que até onde eu sei, tá? Eu sou o cara que eu criei, não sei esse conceito se é novo, mas enfim, até onde eu vi, o meu conhecimento, se eu estiver errado, desculpe a quem criou, não é a minha intenção usurpar a ideia de alguém, mas eu desenvolvi uma tese que eu chamo de totalitarismo democrático, que é quando os políticos e apoiadores, basicamente um grupo que está no poder, ele começa a usar das instituições democráticas e das eleições como um meio para poder implementar uma agenda totalitária de governo, que é o que a gente está vivendo na era do PT. O PT tem usado das instituições democráticas, por exemplo, STF, PGR, todos os freios e contrapesos do Estado, que deveria servir para poder frear o Estado, para poder aumentar o poder do Estado e favorecer ao PT. Isso é o que está acontecendo. Ou grupos de esquerda de maneira geral. Isso eu chamo esse fenômeno de totalitarismo democrático, que é basicamente o regime de transição entre uma democracia, que é o que a gente tem, e um Estado totalitário, sendo a democracia o período de transição. Então, qual regime totalitário vai ser? Bom, pode ser um regime totalitário igual é o da Rússia, da China, da Coreia do Norte, enfim, mas vai ser um regime totalitário, tá? Então, onde eu sei, eu sou a única pessoa que chegou a esse conceito, não sei se alguém chegou, mas se chegou, né? Não é a minha intenção tentar usurpar a sua ideia, e se alguém falar, pô, eu cheguei nisso aqui primeiro, eu vou dar todos os créditos, tá? Mas até onde eu sei fui eu que cheguei nisso. É resumidamente isso que eu coloco como totalitarismo democrático, tá? Mas vamos lá. Uma vez estabelecidos os traços distintivos das duas formas polares de organização, resta-nos mostrar ao leitor de que não existe, depois de certo tempo, possibilidade de uma terceira via que combine cosmos com teses ou táxis com nomos. A inviabilidade dos sistemas intervencionistas brandos no longo prazo. Próximo tópico aqui de leitura, que é o último, tá? Então o vídeo está chegando no final. O resultado da aplicação de comandos do tipo teses ao conceito de cosmos resultaria, em termos objetivos, na tentativa de se implantar uma ordem espontânea, caracterizada principalmente por uma economia de livre mercado, mas que fosse regida por comandos ou instruções do Estado. O resultado seria semelhante ao que alguns chamam de economia de mercado socialmente controlada e outros de liberalismo social. Além do fato dessas duas expressões serem redundantes, uma vez que toda a economia de mercado e todo o liberalismo são socialmente controlados, tal sistema, como é fácil perceber, apresenta um claro conflito interno, que o condena de antemão ao fracasso, uma vez que o funcionamento de uma economia de mercado tem como característica marcante a função empresarial, que se caracteriza essencialmente pela descoberta. Em um processo de mercado que se deve caracterizar uma economia livre e competitiva, a ética dos lucros empresariais é justificada pelo êxito de cada empresário, que, necessariamente, deve assumir todos os riscos inerentes ao processo de descoberta e de oportunidades inexploradas. Aquele que tiver êxito nesse processo satisfará melhor os desejos dos consumidores e receberá destes um prêmio, que se refletirá em lucros. Aqueles que falharem em atender a demanda dos consumidores será punido com prejuízos. O conflito se dá na medida em que o processo de mercado que caracteriza uma economia livre e competitiva deve necessariamente ser suportado por um aparato jurídico-institucional baseado em normas de conduta do tipo nomos, isto é, em regras de justo comportamento que sejam gerais, impessoais e prospectivas, common law, cujo objetivo maior seja a garantia dos direitos individuais, entre os quais o direito de cada empreendedor de participar competitivamente, em igualdade de condições com os demais, do processo de descoberta. Como o paradigma teses expressa comandos e ordens dirigidas, pessoais, desiguais e inibidoras, por definição de competição que caracteriza a economia de mercado, o conflito torna-se inevitável. Mais cedo ou mais tarde, se houver insistência na manutenção da ordem geral, teses cosmos, o que se verificará será a sua destruição, com a substituição de cosmo por táxis. Com efeito, as normas jurídicas centralizadoras envenenarão a competição, interferirão no processo de mercado e comprometerão a liberdade econômica. Assim, o sistema teses-cosmos convergirá, ao longo do tempo, para um sistema teses-táxis, isso é, para intervencionismo pleno ou totalitarismo. Conforme demonstrou sobejamente Hayek, ao interferir-se, mediante a aplicação de comandos específicos em uma economia de mercado, cria-se desordem e agride-se a justiça. O resultado é que a economia de mercado deixa de ter os atributos que se exigem dela. Os consumidores deixam de dirigir o processo de alocação de recursos. Por outro lado, a tentativa de aplicar as normas do tipo nomos e o paradigma taxis resultaria objetivamente na implantação de uma economia socialmente controlada, mas que fosse regida por normas de justa conduta.
Ou, em outras palavras, na tentativa de se impor a coexistência do liberalismo político com o intervencionismo econômico, o que corresponde, em suas linhas gerais, às propostas da denominada social-democracia, que é o que domina basicamente os governos hoje em dia. Tal sistema intermediário também é internamente contraditório, uma vez que o intervencionismo econômico que o caracteriza não tem condições de ser sustentado permanentemente por regras de justa conduta, porque o seu funcionamento exige comandos, que levará paulatinamente a uma substituição compulsória daquelas por estes. Em outras palavras, um sistema social-democrático do tipo Nomus Taxis converge necessariamente para um sistema Thesis Taxis, isto é, converge também para a supressão da liberdade política. Para Mises, 3 razões explicam essa convergência. A citação vem do Ação Humana, página 968. Primeiro, as medidas restritivas sempre diminuem a produção e a quantidade de bens disponíveis para consumo. Quaisquer que sejam os argumentos apresentados em favor de determinadas restrições ou proibições, tais medidas em si não podem jamais constituir um sistema social de produção. Segunda, todas as variedades de interferências nos fenômenos de mercado não só deixam de alcançar os objetivos desejados, como também provocam um estado de coisas que o próprio autor da intervenção, do ponto de vista de seu próprio julgamento de valor, considera pior do que pretendia alterar. Se, para corrigir os indesejáveis efeitos de uma intervenção, recorre-se a intervenção cada vez maiores, acaba-se destruindo a economia de mercado, substituindo-a pelo socialismo. Ou seja, se você começa a intervir, intervenção em cima de intervenção, uma hora você vai chegar no socialismo. Não tem como. Não tem como manter um mercado com intervenções. Ou você tem livre mercado ou você tem socialismo. Não tem como ter os dois ao mesmo tempo. O Mises explica isso muito bem no livro Intervencionismo. Eu tenho a leitura comentada dele aqui também no canal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também a playlist dele como um material complementar. Terceira, o intervencionismo pretende confiscar o que uma parte da população tem de excelente e distribuí-lo a uma outra parte. Uma vez que esse excedente já tenha sido confiscado, torna-se impossível prosseguir com essa política. Existe, então, uma inconsistência lógica fatal nos dois sistemas híbridos que acabamos de comentar. Tal deficiência pode ser entendida pelo modo claro a partir da famosa demonstração estabelecida por Mises em 1922, no livro Socialismo, de que, no regime socialista de produção, é impossível realizar-se o cálculo econômico. As linhas gerais da demonstração são as seguintes. Se a liberdade econômica, propriedade privada, é condição necessária para a existência da economia de mercado, se a economia de mercado é a condição necessária para a formação de preços, se a formação de preços é a condição necessária para o cálculo econômico, então, se não existe liberdade econômica, não se pode realizar o cálculo econômico. Isto é, não é possível averiguar, entre os múltiplos métodos de produção colocados para a opção, o que apresenta menos custos. Isso inviabiliza o sistema socialista enquanto sistema econômico, porque nesse sistema não há como existir preços, e como não há pseudo-preços, que nada mais são do que números estabelecidos pelas autoridades planejadoras, sem qualquer significado econômico. Em outras palavras, como não existem preços econômicos, apenas e necessariamente preços políticos. O socialismo é um sistema que se guia às cegas. Sob o ponto de vista estrito da lógica, a possibilidade de existência de um terceiro sistema, híbrido entre o liberalismo e o socialismo, dos tipos Thesis, Cosmos e Nomus Taxis, como o social-liberalismo e a social-democracia, é facilmente refutável. Esquecendo a enorme propriedade semântica dessas duas expressões, que ganharam tanta popularidade, a possibilidade de uma terceira via não existe, porque os problemas de organização econômica da sociedade não se apresentam em termos contrários, mas em termos contraditórios, conforme observou o filósofo americano Gabriel Zanotti. Filósofo argentino, perdão. Introdução à Escola Austríaca de Economia, página 151 e 52. Aqui a citação dele. Termos contrários admitem um termo intermediário. Entre frio e quente existe morno. Entre fechado e aberto existe semiaberto. Entre branco e preto existe cinza. Mas o princípio lógico da exclusão dos terceiros mostra que, quando os termos são contraditórios, não existe uma terceira possibilidade intermediária entre eles. Por exemplo, entre chover e não chover, entre frio e não frio, entre economia de mercado e economia controlada. A formulação metafísica desse princípio é que a única possibilidade intermediária entre ser e não ser, entre dois termos contraditórios, é ser e não ser a um só tempo, o que viola o princípio de não contradição. Logo, não existe uma terceira opção entre economia de mercado e economia de não mercado. Como os sistemas intervencionistas diferem do socialismo em grau, mas não em essência, ou seja, a diferença entre ambos reside em graus diferentes de controle estatal sobre a economia, a disjuntiva, portanto, é:
se o Estado controla a economia ou não a controla, se os consumidores dirigem o uso de recursos ou não, se, enfim, existe economia de mercado ou não, se existe economia de mercado ou não existe. Como escreveu enfaticamente Zanotti, buscar terceiros sistemas é atentar contra a lógica. E tópico 4 aqui, um grande tópico, na verdade, o tópico 4, conclusões, que é as conclusões do capítulo. Né? Talvez o ensinamento mais importante sob o ponto de vista prático que podemos tirar do conhecimento da Escola Austríaca de Economia seja que a pretensão do conhecimento e a arrogância se manifestam de todas as formas de intervenção do Estado na economia. Seja de que a pretensão do conhecimento e a arrogância que se manifestam sob todas as formas de intervenção do Estado na economia são equivocados, mas não têm limites no imaginário das pessoas e no oportunismo dos políticos e ideólogos de esquerda. Com efeito, os austríacos adotam uma postura humilde quando comparada com as escolas de pensamento sociais influenciadas pelo positivismo, desde aquelas mais radicais, como o socialismo, até as mais brandas, como a social-democracia. A humildade reside no fato empírico de que nosso conjunto de informações ou de conhecimentos jamais pode ser considerado completo e que, além disso, cada agente possui um nível peculiar de conhecimento e o interpreta de maneira também peculiar, como dos fatos que o conhecimento está sempre disperso, que muitas vezes parece estar escondido à espera de ser descoberto, que não é articulável e que tem natureza essencialmente subjetiva. Não existe sabedoria por parte de um diretor de algum banco central que lhe permita decretar, por exemplo, que a taxa de juros necessária para manter a inflação anual em tal faixa desejada, entre X% e Y%, deve ser R0 e não R1. Aliás, não é possível ninguém saber por que deve caber ao Estado a tarefa de permitir que a taxa de inflação só possa variar durante qualquer período de tempo entre dois limites estabelecidos, sempre arbitrariamente, embora as aparências possam revesti-los como tendo sido determinados tecnicamente. Ou, caso a taxa de câmbio seja controlada pelo governo, quem, em sã consciência, a não ser movido pela atitude arrogante de um pretenso conhecimento superior, acredita que é melhor, e o professor coloca melhor entre aspas, fixá-la num certo valor e não noutro. Ou, ainda, quem pode crer que os tecnocratas do governo têm condições de saber quais devem ser os preços de todos os bens e serviços em todos os mercados, que é a atitude embutida nas práticas de controles e congelamento de preços. Os austríacos mostram claramente que ninguém pode deter o conhecimento necessário para tais medidas e outras do arsenal intervencionista, que se transformaram em práticas utilizadas cada vez maior com maior intensidade em todo o mundo. A economia do mundo real é formada por um conjunto de decisões tão complexas quanto imprevisíveis. São bilhões de agentes em todo o planeta tomando diariamente decisões movidos por planos de natureza essencialmente subjetiva. Neste momento em que você, leitor, está lendo esse parágrafo, e no caso eu, produtor de conteúdo, fazendo uma leitura comentada dele, quantos desses agentes não estarão pensando, por exemplo, em comprar ações ou em vender seus automóveis, ou em fazer resgate de aplicações realizadas no passado, ou em deixar de criar galinhas para plantar tomates, ou em comprar abóboras amanhã bem cedo, ou em vender os dólares que possui daqui a 3 dias, apenas para exemplificarmos. A economia, a catalática ou cataláxia, é um conceito do Hayek, tá? É semelhante ao universo, em que há sempre forças de expansões e a contração, expansão e contração operando concomitantemente. Evidentemente, ninguém é capaz de conhecer com perfeição o presente e, portanto, de prever o futuro. Se o conhecimento teórico dos economistas e dos burocratas fosse pleno, o socialismo teria alguma viabilidade econômica, porque a sabedoria técnica e a prática se confundiriam, mas mesmo assim não existiria liberdade para cada agente escolher as ações que subjetivamente pretendem adotar. E, portanto, não haveria campo para a função empresarial. Não haveria, assim, mercados e nem preços, na acepção verdadeira dessas palavras. E, sob o ponto de vista moral, a ausência de liberdade individual não se justifica sob qualquer hipótese. Por essas razões, o socialismo é um erro intelectual, um logro teórico, uma aberração moral e um embuste calculado em uma atitude arrogante, que é a pretensão do conhecimento. Apenas o processo de mercado, movido pela ação humana de milhões e milhões de indivíduos e pela ação empresarial de empreendedores, é capaz, no decorrer do tempo subjetivo e sempre sob condições de incerteza genuína, de promover a coordenação social e econômica e, portanto, o desenvolvimento econômico, cultural, político e tecnológico, ao mesmo tempo em que, sob leis gerais, prospectiva e baseada em usos e costumes consagrados pela tradição, estimula virtudes e desencoraja os vícios. Então, esse foi o capítulo 1, que é basicamente um capítulo introdutório, tá? Ele é mais simples. O próximo capítulo, que é o Ação, Tempo, Incerteza e Processo de Mercado,
ele já é mais complexo, ele já tem mais discussão metodológica, tudo mais. Então já vai ser um capítulo mais nerdão, assim, mais pesado. Eu vou tentar fazer ele de uma parte só, tá? Eu não sei se vai dar, porque ele começa na página... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Na página 61 e ele vai até bem pra frente. Que acho que é na página 80, se eu não me engano, que ele acaba, não. É, na página... Ainda aqui... Ele acaba na página 84, então não sei se vai dar pra fazer num take só, que são 20 páginas, mas é bastante complexo, então tem muita explicação. Ele é menor do que esse primeiro. Mas enfim, essa foi a leitura comentada aí do capítulo, da parte 2, né, do capítulo 1. Se você está curtindo a série, deixa sua curtida nos comentários, se inscreve no canal, isso é muito importante, ajuda a aumentar o número de inscritos e tudo mais. No momento da gravação desse vídeo eu estou quase batendo 900 inscritos, está com 898, então se inscreve. E também no futuro, se você estiver vendo isso, estiver com mais de 900 inscritos, se inscreve também, ajuda bastante. Na descrição eu deixo todas as redes sociais do canal, segue lá também que aí você vai ser notificado dos vídeos. Tem também os links para as redes sociais, segue, importante. E os links dos apoiadores aqui do canal, apoiadores e parceiros aqui do canal, no caso a Ana, que é a minha designer de thumbs, é ela quem faz as thumbs do canal, então se você quiser contratar ela, o contato dela está na descrição. Assim como também o contato do Nathan da Make Easy English, que é o parceiro aqui do canal que ensina você a falar inglês. É libertário também, assim como a Ana, não faço negócio com libertários. O Nathan tem uma condição especial para inscritos aqui do canal, então mais um motivo para você se inscrever no canal, garantir desconto nas suas aulas de inglês. E se você quiser apoiar isso que vos fala para mais projetos como esse de leituras comentadas, que envolvem comprar o livro e também um trabalho para roteirizar, fazer a leitura e tudo mais, você pode ajudar através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano via criptomoedas, ou você pode fazer uma doação via Pix através do contato.libertario03@gmail.com. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.